Boa tarde a todos. Dando continuidade nos trabalhos da disciplina de Ecotoxicologia e Segurança Alimentar, ministrada pelo professor Dr. Paulo Eduardo Branco Paiva, eu, Leirian, e a aluna Flávia Donato, viemos falar para vocês sobre o artigo intitulado Lixiviação de Aldicarb em macrolisímetros de 2 latossolos. O artigo foi escrito por Castro e colaboradores no ano de 2005. Para refrescar a nossa memória, nós faremos uma breve revisão sobre alguns termos que aparecerão em maioria no artigo proposto para a nossa dupla, que são elas. Lixiviação. É o movimento de matérias solúveis na matriz do solo pelo efeito da água que escorre e causa erosão ou a água que infiltra no solo. Lisímetros. É um tanque inserido no solo cheio do mesmo solo do local e com ou sem vegetação. Latossolos. No geral, são caracterizados com cores vermelhas acentuadas e teores mais altos de óxidos de ferro. Latossolo vermelho distroférrico tem como característica serem solos de baixa fertilidade e presença de altos teores de ferro. Latossolo vermelho amarelo distrófico. Esses solos eles são caracterizados, comparados aos outros latossolos, um solo de baixa fertilidade e que apresenta coloração menos acentuada. Agora a gente vai comentar um pouco sobre o produto que vai ser avaliado ao longo do trabalho. O Aldicarb ele é um agrotóxico utilizado de forma irregular como raticida doméstico e ele é conhecido popularmente como chumbinho. E por isso ele foi banido do mercado brasileiro no ano de 2006. As estimativas do governo apontavam que o produto foi responsável por quase 60% dos 8.000 casos de intoxicação relacionados ao chumbinho no Brasil todos os anos. O Aldicarb tem a mais elevada toxicidade entre todos os ingredientes ativos de agrotóxicos, até então autorizados para uso no país. Uma breve passagem pela história para a gente saber como que a gente chegou à criação dos pesticidas. O ser humano, durante o início dos tempos, ele era nômade, ou seja, ele vivia migrando de um lugar para o outro em busca de melhores condições, o que se resume em alimento e sobrevivência. Conforme o tempo foi passando, esse homem que antes era nômade, ele passou a fixar-se num determinado local, se tornando então sedentário. Essa fixação se deve, entre outros fatores, à agricultura e ao cultivo de alimentos. O homem aprendeu a produzir seu alimento para subsistência e depois passou a utilizá-lo como moeda de troca, e hoje também o comercializa. Com a crescente necessidade de se produzir cada vez mais alimento, foram surgindo várias técnicas que garantem uma boa colheita, como a irrigação, a adubação e outros fatores. Para se ter um bom resultado do plantio, era necessário eliminar as pragas que infestavam as lavouras e causavam danos ao alimento, e principalmente afetavam a comercialização desse produto. E a partir dessa tentativa de exterminar pragas, surgiram os pesticidas. O emprego de pesticidas ele tornou-se essencial nos sistemas atuais de produção agrícola. Porém, em contrapartida, o aumento da produtividade proporcionado pelo seu uso pode ser observado nos impactos ambientais, sendo esses decorrentes da toxicidade dos pesticidas aos organismos não-alvo e da contaminação do solo e dos recursos hídricos. O inseticida nematicida Aldicarb vem sendo amplamente empregado no Brasil, nas culturas do cafeeiro, citros e batata, e é comercializado em formulação granulada para aplicação no solo. Trata-se de um composto extremamente tóxico a mamíferos, aves e peixes, com valor de dose letal em torno de 1 mg por quilo de peso corpóreo, testado em ratos brancos, nos Estados Unidos. Após a constatação da presença de resíduos desse composto em diversos poços e minas de água nos Estados Unidos, vários estudos sobre a degradação e transportes do Aldicarb em solos têm sido realizados.
Esses estudos eles revelaram que o odicarbo é um oxidado de sulfóxido e sulfona de aldicarbo, compostos esses tão tóxicos quanto o aldicarbo. Simultaneamente, ocorre a degradação do aldicarbo e seus produtos de oxidação formam compostos não carbamatos, que são as oximas e as nitrilas, que por sua vez são pouco tóxicas. Os estudos sobre a meia-vida da degradação do aldicarbo em solos mostraram uma considerável variação nos resultados, com valores de meia-vida que vão de 10 dias a 36 meses, de acordo com as classes de solo, a profundidade, a umidade, a temperatura e o pH. Sobre a lixiviação do aldicarbo e seus produtos de oxidação em solos, os estudos revelaram uma alta mobilidade desses compostos em solos, especialmente do sulfóxido e sulfona de aldicarbo. A alta mobilidade desses últimos foi atribuída à sua baixa lipofilicidade. Esse termo ele refere-se à habilidade de um composto químico de ser dissolvido em gorduras e, consequentemente, ao baixo coeficiente de adsorção da matéria orgânica no solo. A quantidade de resíduos de aldicarbo lixiviada a certa profundidade em determinado solo depende principalmente das propriedades físico-químicas desse solo, da precipitação e da degradação dos resíduos. Em áreas caracterizadas por solos rasos, arenosos, ácidos, de temperaturas baixas e chuvas intensas, a aplicação do aldicarbo pode resultar no transporte de resíduos até o lençol freático, e daí aos poços de minas de água, conforme observado em várias regiões dos Estados Unidos, o que resultou na proibição do uso do aldicarbo em alguns estados daquele país. Então, a partir dessas informações, eles resolveram estudar o comportamento do aldicarbo no Brasil. O objetivo desse trabalho foi avaliar a lixiviação do inseticida aldicarbo em macrolesímetros contendo material indeformado nos solos latossolo vermelho distroférrico, LVDF, e latossolo vermelho amarelo distrófico, LVAD, em condições de campo. O experimento ele foi investigado em macrolesímetros no Departamento de Ciências do Solo da Universidade Federal de Lavras. Foram utilizadas as colunas contendo material de solo das classes latossolo vermelho distroférrico e latossolo vermelho amarelo distrófico. As colunas de solos elas foram coletadas em cilindros de aço de 1 metro de diâmetro, com 0,45 e 90 de profundidade, mantendo-se a mesma estrutura original dos solos. A aplicação do pesticida ela foi feita no início do período chuvoso, no dia 3 de novembro do ano de 2000, e foi utilizado o produto comercial T-Mix 150, que contém 150 gramas de aldicarbo por quilo, que ele é formulado em grânulos para aplicação direta no solo. Aqui é a tabela da análise de solo. Algumas das propriedades físico-químicas dos solos estudados foram determinadas por ocasião da coleta dessas unidades de solos, e elas estão descritas detalhadamente nessa tabela. Em cada coluna foram aplicadas 14 gramas da formulação. Essa quantidade ela foi estabelecida com base nas recomendações feitas pelo fabricante para cultura de cafeeiro adulto. O produto ele foi aplicado simulando a aplicação com matraca, sendo incorporadas 5 centímetros de profundidade em 7 pontos, sendo aplicados 2 gramas por ponto. Devido a restrições impostas pelo número de lisímetros disponíveis em cada solo, foram conduzidas 2 repetições, com a profundidade de 0,45 e 3 repetições com a profundidade de 0,90. O solo nas colunas ele foi mantido sem vegetação durante todo o experimento. E a água percolada nos lisímetros ela foi coletada em recipientes de aço inox com 15 litros de capacidade. Foram analisadas as amostras coletadas até o final do período chuvoso, por volta de 150 dias após a aplicação. Aos 190 dias,
procedeu à adição diária de 15 litros de água em alguns desses lisímetros, durante 3 semanas. O volume de água percolada nesses lisímetros ele foi diariamente medido a intervalos de 2 ou 3 dias. E uma amostra foi coletada para análise de resíduos. A determinação da concentração de óleo de carbo nas amostras de água ela foi realizada segundo a descrição de Pfeiffer e Rigitano, em 91, e mediante o qual o óleo de carbo e seus produtos de oxidação tóxicos, o sulfóxido e o sulfono de óleo de carbo, são conjuntamente determinados na forma de sulfona de óleo de carbo. Separaram a subamostra de 100 ml, que foi submetida à extração de resíduos em funil de separação, através de 3 partições sucessivas, com 50 ml de diclorometano, passando as fases orgânicas em 20 gramas de sulfato de sódio anidro. Na determinação quantitativa dos resíduos, utilizou-se um cromatógrafo a gás. Ele é um instrumento utilizado em química orgânica para separação dos compostos que podem ser vaporizados sem a decomposição. E ele foi operado com um detector fotométrico de chama e de filtro de enxofre. A quantificação da sulfona de óleo de carbo ela foi realizada pela comparação das alturas dos picos nas amostras com a curva de calibração. O padrão analítico ele foi utilizado e obtido junto à Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, tendo especificação de pureza acima de 99%. Na certificação de eficiência do método analítico, foram realizadas análises de amostra de água fortificadas com odicarb, sulfóxido e sulfona de odicarb. Na estimativa da quantidade total de resíduos percolados, em cada coluna calculou-se inicialmente a quantidade percolada e em cada coleta de água, com base na concentração de resíduos na subamostra, 100 ml, analisada e, em sequência, o volume de água respectiva da coleta. A quantidade total dos resíduos percolados em cada lisímetro pode ser, então, estimada, e os resultados eles foram expressos em termos de porcentagem da quantidade aplicada do ingrediente ativo. Como os resíduos de óleo de carbo eles foram determinados na forma de sulfona de óleo de carbo, no cálculo dessa porcentagem levou-se em consideração a diferença entre os pesos moleculares do óleo de carbo e da sulfona de óleo de carbo. Bom, entrando agora nos resultados e discussões, os resultados dos testes de recuperação do aldicarb, sulfóxido de aldicarb e sulfona de aldicarb em amostras de águas fortificadas, com cada composto, eles ficaram acima de 86%. E isso confirma a eficiência do método analítico utilizado, e nesse caso, devido à falta de conhecimento sobre a proporção desses compostos nas amostras, os teores de resíduos encontrados, eles não foram corrigidos de acordo com a porcentagem de recuperação. E nesse experimento, os dados climatológicos obtidos durante o período experimental, eles foram arranjados de maneira semanal, no período de 31 de 10 de 2000 a 11 de 6 de 2001, conforme mostra aqui nessa imagem, e através dela é perceptível que teve alguns picos de precipitação, ou seja, teve uma precipitação mais intensa em algumas semanas, e teve semanas que, bem dizer, não choveu. E outro fator que foi levado em consideração é a temperatura média, que também teve algumas que teve um pico e teve outras que abaixou. E isso pode estar diretamente ligada nos resultados obtidos. Nos 2 solos estudados foram encontrados resíduos de aldicarb. Já nas primeiras amostras de água percolada nos lisímetros, de 0,45 metros, em concentrações muito maiores do que nas coletas subsequentes, conforme mostra nas imagens, a qual tem a coluna estudada, a coluna 1 e 2, do latossolo vermelho distroférrico e do latossolo amarelo distrófico.
E também, nesse mesmo gráfico, tem o volume acumulado de água percolada e tem a concentração de alticarbe na água percolada. E vale ressaltar que o termo resíduos de alticarbe, ele refere-se à soma do composto original e seus produtos de oxidação tóxicos, que no caso é o sulfóxido e a sulfona de alticarbe, os quais eles foram determinados conjuntamente. A primeira coleta de água, ela ocorreu no 11º dia após a aplicação em todos os lisímetros de 0,45 metros, após o registro de uma chuva relativamente mais intensa, de 39,8 milímetros. E esses resíduos de alticarbe foram encontrados nas amostras de água na primeira coleta, nos lisímetros de ambos os solos. Até o 19º dia após a aplicação, ocorreram 3 eventos adicionais de precipitação mais intensos, que foi de 25,2, 56,2, 60,2 milímetros, e ocorreu ao 12º dia, ao 16º e ao 19º, respectivamente, resultando na lixiviação. Até essa data, de aproximadamente 90% da quantidade total de resíduos lixiviados abaixo de 0,45 metros, em todo o período chuvoso. Esses resultados, eles indicaram que parte do alticarbe aplicado nos lisímetros foi inicialmente lixiviado de forma mais rápida, numa condição de não equilíbrio, ou seja, essa parte teria sido liberada dos grânulos após as primeiras chuvas, sendo subsequentemente arrastada rapidamente através dos macropólos dos solos, e tal arraste teria sido rápido por causa do tempo insuficiente para completar a interação dos resíduos com os colóides do solo. A lixiviação dos resíduos de alticarbe foi semelhante nos lisímetros de 0,45 metros de cada solo, não sendo observadas diferenças marcantes entre os dois solos estudados. E já a partir dos 130 dias desde a aplicação, não foram mais detectados resíduos nas amostras de água percolada, ou foram encontrados em concentrações muito baixas, indicando uma rápida degradação dos resíduos de alticarbe. As quantidades totais estimadas de resíduos lixiviados nos lisímetros de 0,45 metros de ambos os solos foram muito baixas quando comparada à dose aplicada de alticarbe, sendo de 4,9% no latossolo vermelho distroférrico e 5,9% no latossolo vermelho amarelo distrófico. A adição de aproximadamente 15 litros de água por dia durante 3 semanas em um dos lisímetros de cada solo, após o período de 190 dias da aplicação, não resultou na remoção de quantidades adicionais de resíduos. Já os resultados obtidos nas análises de água coletada nos lisímetros de 0,90 metros revelaram uma diferença marcante entre os dois solos, conforme mostra nessa imagem. É perceptível que esse aqui a coluna 3 teve uma baixa, enquanto a coluna 1 teve uma alta. E nas colunas do latossolo vermelho distroférrico, foram detectados resíduos de alticarbe em quase todas as amostras, enquanto nas colunas do latossolo amarelo distrófico não foram detectados resíduos em quaisquer das amostras coletadas durante os 150 dias após a aplicação. E apesar de os padrões de eluição da água efetivamente observados nos lisímetros não terem revelado diferenças marcantes entre os solos. Os resultados obtidos nos lisímetros de 0,90 metro mostraram maior lixiviação dos resíduos de alticarbe no latossolo vermelho distroférrico, o que pode ter sido atribuído a vários fatores. É possível que diferenças entre os solos com relação à natureza da matéria orgânica tenham resultado em diferenças no grau de sorção dos resíduos de alticarbe.
O solo latossolo vermelho distroférrico, ele apresenta níveis muito mais elevados de óxido de ferro, os quais reconhecidamente interagem com a matéria orgânica do solo, diminuindo as propriedades sortivas da mesma com relação às moléculas orgânicas. Conforme mostra na análise de solo realizada, é perceptível a discrepância nos valores entre o latossolo vermelho distroférrico e o latossolo vermelho amarelo distrófico. As quantidades totais estimadas de resíduos lixiviados nas colunas de 0,90 do latossolo vermelho distroférrico em relação à quantidade aplicada de alticarb foram próximas àquelas nas colunas de 0,45 metros, indicando que a taxa de degradação dos resíduos foi sensivelmente diminuída em profundidades abaixo de 0,45 metros. E esse alto potencial de lixiviação tem sido atribuída à rápida oxidação da alticarb a sulfóxido e sulfona de alticarb em solos e a baixa absorção desses na matéria orgânica do solo, em virtude de sua baixa lipofilicidade. E para o alticarb, sulfóxido e sulfona de alticarb, respectivamente, conforme mostra os valores do log, que foram iguais a 1,08 para o alticarb, a menos 0,69 para o sulfóxido e a menos 0,57 para a sulfona de alticarb. E a alta taxa de degradação dos resíduos de alticarb nos solos, elas restringiu de forma significativa sua lixiviação. Porém, conforme foi visto anteriormente, quantidades apreciáveis de resíduos, em torno de 5% da quantidade aplicada, foram lixiviadas a profundidades abaixo de 0,45 metros em ambos os solos e abaixo de 0,90 metros nas colunas do latossolo vermelho distroférrico. Os solos estudados, eles são tipicamente profundos, com um lençol freático localizado a vários metros de profundidade. Então, admitindo essa condição, os resultados, eles permitem inferir que os riscos de contaminação do lençol freático nesses solos, com os resíduos de alticarb provenientes da aplicação do produto de acordo com sua recomendação, seriam mínimos ou mesmo desprezíveis. Contudo, esses mesmos resultados obtidos em condições próximas àquelas de campo, em função da utilização de lisímetros com grandes dimensões e com os solos de estrutura indeformada, confirmam o risco de contaminação da água do lençol freático e possivelmente de minas e poços de água, em solos com lençol freático próximo à superfície. Embora os resultados deste estudo reflitam nas condições específicas de solo e clima, tais resultados eles poderão sim ser utilizados na calibração e validação de modelos de simulação da lixiviação de pesticidas em solos brasileiros, permitindo assim a utilização desses modelos para a análise de risco de contaminação da água do subsolo nas condições do solo e dos climas brasileiros. E agora, o que a gente pode se concluir com esse trabalho? Bom, em ambos os solos ocorre a lixiviação de quantidades relativamente baixas de resíduos abaixo de 0,45 metros de profundidade. A lixiviação dos resíduos de alticarb, ela é semelhante nos dois solos, até 0,45 metros de profundidade, e nas colunas de 0,90 metros, essa lixiviação desses resíduos é mais pronunciada no latossolo vermelho distroférrico. Os resíduos de alticarb, eles apresentam uma alta mobilidade nos solos, porém, a intensa degradação desses resíduos é um fator limitante à sua lixiviação. E os riscos de contaminação do lençol freático desses solos com resíduos de alticarb, em condições práticas de uso do composto, eles são mínimos ou desprezíveis.
Aqui está a referência que utilizamos conforme foi passada durante a aula. E muito obrigada. E agora a gente está aberta a qualquer dúvida que pode vir a surgir.